Bem-vindo ao Profecia de Fé, onde a história sagrada se encontra com a revelação divina. Aqui, exploramos as jornadas dos grandes heróis da fé, as promessas de Deus e os mistérios revelados ao longo das Escrituras. Descubra a fé que move montanhas, a esperança que nunca falha e o poder transformador da Palavra de Deus. Profecia de Fé, histórias que inspiram, verdades que transformam. O que acontece quando o ser humano decide tomar atalhos diante de Deus? O que pode sair de errado quando desobedecemos suas instruções claras? Hoje, vamos mergulhar em uma história sombria e impactante do Antigo Testamento que revela as consequências devastadoras da irreverência. A história de dois sacerdotes, Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sumo sacerdote de Israel. Uma história que nos desafia a refletir sobre o temor e a obediência devida a Deus. O cenário é o deserto. O povo de Israel havia sido livre do Egito e agora caminhava rumo à terra prometida. Deus, em sua infinita graça, havia previsto uma aliança com eles e dadas instruções precisas sobre como adorá-lo, como construir o tabernáculo e como os sacerdotes deveriam conduzir os rituais sagrados. No centro da vida espiritual do povo era o tabernáculo, uma casa de Deus entre os homens. O lugar onde o Criador se encontraria com seu povo, onde o sacrifício seria oferecido e a reconciliação seria possível. Mas com grandes responsabilidades, vem também grandes critérios. Deus era claro em suas instruções sobre como os sacerdotes deviam agir, pois lidavam diretamente com o que era mais santo. Arão, escolhido como sumo sacerdote, tinha seus filhos, Nadab e Abiú, como seus auxiliares. Homens que conheciam as leis, que sabiam do peso de suas ações. Mas algo terrível aconteceu. Em um momento de descuido, arrogância ou simplesmente desobediência, Nadab e Abiú tomaram em suas mãos algo que não lhes foi permitido. Eles ofereceram fogo estranho diante de Deus. O que seria esse fogo estranho? Deus havia instruído que o fogo do altar fosse aceso de uma forma específica e que somente o fogo santo, vindo do altar do sacrifício, fosse usado nos rituais. Mas Nadab e Abiú, de alguma maneira, trouxeram fogo de outra fonte, desobedecendo a ordem direta de Deus. E então, diante do tabernáculo, diante de toda a congregação de Israel, o julgamento de Deus foi imediato. Um fogo divino saiu da presença do Senhor e os consumiu. Nadab e Abiú caíram mortos. O que seria esse fogo estranho? Deus havia instruído que o fogo do altar fosse aceso de uma forma específica e que somente o fogo santo, vindo do altar do sacrifício, fosse usado em rituais. Mas Nadab e Abiú, de alguma maneira, trouxeram fogo de outra fonte, desobedecendo a ordem direta de Deus. O que podemos aprender com a tragédia de Nadab e Abiú? Primeiro, que o culto a Deus não pode ser feito de nenhuma maneira. Ele é santo e suas instruções não são meras sugestões. Além disso, esta história nos mostra que mesmo aqueles em posições de liderança espiritual estão sujeitos ao julgamento divino se desviarem do caminho da obediência. Imagine o sofrimento de Arão, o pai que perde seus filhos por uma escolha errada. Mas mesmo em sua dor, ele não questiona a justiça de Deus. Ele entende que o erro foi grave. O chamado de Deus não é para ser tomado de ânimo leve. E hoje, nós, como seguidores de Cristo, temos uma responsabilidade semelhante. A conformidade a Deus ainda é crucial. Embora vivamos na era da graça, o princípio da reverência e do temor a Deus permanece. Não podemos escolher quais instruções seguir e quais ignorar. A nossa motivação deve ser sincera e conforme a vontade dele. O pecado de Nadab e Abiú não foi apenas um erro técnico. Foi uma questão de coração. Um coração que desconsiderou a santidade de Deus. Devemos nos perguntar: como estamos vivendo nossa fé? Estamos realmente respeitando o que Deus nos pediu? Ou estamos tentando oferecer fogo estranho em nossos próprios termos?
A história de Nadab e Abiú nos lembra que o Deus que servimos é santo e que devemos aproximar-nos dele com respeito, obediência e reverência. Que possamos aprender com seus erros e buscar viver uma vida que honre a santidade de Deus em todos os aspectos. Após falar isso, obrigado por assistir e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e curtir os vídeos para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe com amigos e familiares para que essa mensagem de fé chegue a ainda mais corações. Junte-se a nós nessa jornada de fé e descobertas.